Decoding AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Decoding AI, comigo, Marcos Castro, e com o Pedro Guiar, coordenadores da pós-graduação em Inteligência Artificial no Marketing no IPAM, e a nossa intenção com este podcast é, portanto, falarmos com empreendedores, com CEOs, com fazedores que estão no mercado, de facto, a utilizar a inteligência artificial no dia-a-dia nos seus projetos. Hoje temos connosco o Vítor Soares, que é co-founder e CEO da S-Core AI, e que nos vai trazer aqui uma perspectiva muito interessante, porque sendo nós, no fundo, no ponto de vista nativo desta área de marketing, o Vítor vai nos trazer aqui uma ferramenta que se calhar até pode substituir o profissional de marketing. Será mesmo assim? Vamos descobrir mais durante o podcast. Portanto, Vítor, seja muito bem-vindo. E, portanto, se calhar, apresentar-se muito rapidamente quem tu és e o que é que faz a S-Core AI. Será que, de facto, então os profissionais de marketing vão ser substituídos? Olá, obrigado pelo convite. Olá, Marcos e Pedro. Já vamos, se calhar, essa questão durante a conversa, certamente, que é uma excelente questão, e acho que há alguns dogmas e alguns equívocos, se bem que o futuro, na verdade, ninguém pode prever com exatidão, e eu sei isso muito bem porque o meu background é economia e finanças, e, portanto, os economistas são os maiores a errar nas previsões, mas é quem tem esse trabalho difícil de tentar, com tantas variáveis existentes, a tentar adivinhar o futuro ou prever o futuro. Portanto, enfim, formei-me no ISEG, já lá vão uns aninhos. Muito rapidamente passei por mercados financeiros, muito brevemente, mais numa área de operações, de execução, e depois fiz consultoria, nomeadamente em sistemas de gestão da qualidade, entre Portugal e Angola, em diversas indústrias, etc. Mas aí à volta de 2015, num momento de transição profissional, eu decidi criar aquilo que seria um negócio local, primeiro de entrega ou melhor, recolha e entrega de carros para levar o carro à manutenção, e passado algum tempo comecei a perceber o que é que dava para fazer. Dava para fazer preços instantâneos para a manutenção automóvel, nunca tinha ouvido falar, mas era possível e isto podia ser ótimo para o consumidor, mais a questão de poupar o tempo e a chatice de ir à oficina, e acabou por se fazer um marketplace de manutenção automóvel. De lá para cá, portanto, essa foi a minha primeira venture, a minha primeira startup, e cometi mais ou menos todos os erros possíveis e imaginários de fazer uma primeira startup, eu e os meus co-founders. Depois, em janeiro de 2021... O que é que aprendeste aí, já agora, Vítor? O que é que, se tivesses que dizer, dois, três learnings aqui para a nossa audiência, que nos está a ouvir, algo que eles dissessem, sim senhor, vou ter isso em consideração quando eu também estiver a fazer. Sim, o primeiro, que é bastante doloroso, é não invistam o vosso dinheiro. Se vão fazer uma startup, sobretudo uma startup, porque acho que aqui às vezes as pessoas confundem um pouco o que é uma startup e o que é um novo negócio. Não são coisas iguais. E isto não depende de usar quem cria startups, é só diferente. Startup é algo que é para criar algo disruptivo, que ainda se vai tentar provar que existe naquele produto. E isto é muito difícil de conseguir, as estatísticas mostram, não é? Como já se sabe muito bem, 1 em cada 10, mais ou menos, é bem sucedida, todas as outras vão para o cemitério, mais coisa, menos coisa. Portanto, se isto é assim tão risco, usem capitais de risco, não o vosso próprio capital. Portanto, eu usei as minhas poupanças, claramente não o voltarei a fazer. Uma outra coisa é, se vão criar isto com alguém, se for apenas mais outro sócio, não façam 50-50, por motivos óbvios, vão chegar momentos de indecisão e depois não se consegue ser ali dos 50-50, a menos tenham um acordo parasocial, mas isso também já é depois outro conselho que se possa ser dado. Eu acho que a maior parte dos investidores até gosta, se forem pelo caminho de investidores, gostam. Aliás, eu ouvi no vosso podcast, já agora, o Ricardo Marvão, acho que foi ele que falou nisto, o número mágico de 3 co-founders. Eu também já tinha ouvido isso antes e faz-me sentido para ter mais cérebros, mas também para não ficarmos ali partidos na indecisão, no 50-50. Portanto, esses são dois... Logo na parte muito inicial, logo duas dicas que eu daria. E depois, é claro, falar com pessoas antes de construir alguma coisa, falar com os potenciais clientes, perceber no dia-a-dia como é que eles já estão a resolver o problema, quais é que são as outras alternativas, e não tentar fazer logo o chamado pitch daquilo que é a nossa ideia, e não falar também com amigos e família ao início. Podem falar, mas não confiem muito. Não confiem em pessoas que gostam de vocês. Vão fazer vendas difíceis, vão falar com desconhecidos, e aí é que vão perceber se de facto há algo que pode ser melhorado com a vossa ideia, ou se calhar vão descobrir que podem fazer ainda alguma coisa, mas que vai ser diferente daquilo que é a ideia inicial. Mas pronto, estes são assim 3 takeaways muito... E excelentes takeaways. Certo, espero que sim, obrigado. Então, depois dessa primeira startup, que era a Easy Repair, não ter corrido muito bem, mudei para um startup studio chamado Build Up Labs.
que é onde estou, ao fim e ao cabo, no escritório onde estou hoje. E o que é isto no Startup Studio? Também é algo que a maior parte da audiência não conhece, inclusive muitos investidores em Portugal ainda não conhecem muito bem o conceito, porque é um conceito que tem uns 10 anos, mais ou menos. Nos Estados Unidos talvez tenha um bocadinho mais, mas nos últimos anos tem crescido mais. Portanto, um Startup Studio é como se fosse uma pequena fábrica que tem processos próprios para, desde a fase da ideação, de ter a ideia, até fazer as entrevistas de descoberta, até prototipar, lançar, crescer, etc., temos processos definidos para isso tudo. Ou seja, a ideia é, em vez de ter uma startup que funciona em 10, que resulta em 10, é ter 2, 3 ou 4 que funciona em 10. Portanto, aumentar a probabilidade de sobrevivência e de sucesso da startup face a este tipo de mecanismos já validados. Portanto, eu faço parte dessa equipa residente desde... Deixa-me só aqui, Vítor, colocar-te aqui uma questão. Qual é a diferença entre um Startup Studio, imagina, e uma incubadora? Como é que tu dirias aqui que são as diferenças? Até porque a Build Up Labs tem as duas coisas. Começou como Startup Studio, lá está, Startup Studio é a equipa residente, com os recursos internos do estúdio, que cria novas ventures. Portanto, o próprio Ask Corey, atualmente, é 100% de título, já podemos ir aos detalhes, mas é 100% de título do estúdio. Uma incubadora são fundadores externos, founders externos, que têm uma ideia ou já estão a criar, dependendo da fase, e tentam encontrar uma incubadora que presta alguns serviços de apoio para aquele bebezinho prematuro continuar a crescer. E aí não há seja, eco. no fundo, Vítor, isso é um conceito interessante. Eu confesso que não conhecia e, por acaso, sou curioso até para ouvir a perspectiva do Pedro, dentro desta ótica do empreendedorismo e daquilo até que tem sido o percurso do Pedro. E no meu caso em particular, ou seja, nós fizemos várias incubadoras e realmente a empresa é nossa, não é? Portanto, nós, normalmente, depois, consoante o programa, nós nas fases iniciais tivemos, portanto, parte de equity, obviamente que, lá está, como primeira vez empreendedores, obviamente que se fosse hoje que as coisas seriam ligeiramente diferentes, mas o caminho é mesmo assim. Mas no fundo o que tu dizes é, tu tens uma equipa que na verdade está a trabalhar em várias ventures em simultâneo e portanto na verdade, ou seja, estamos no fundo realmente a diminuir a probabilidade de falhar dos respectivos projetos, não é? De facto uma abordagem diferente. Exatamente. Pedro, não sei se queres... Vítor, para já uma questão muito concreta e direta que é tu neste Startup Studio, portanto, além dessa metodologia que falaste, vocês entram no capital desses projetos ou foi só uma questão na Ascori AI? Sim, atualmente a Build Up Labs, no Startup Studio, o capital ao início é 100% detido pelo próprio estúdio. Portanto, eu, legalmente falando, muito concretamente, eu sou colaborador do estúdio, faço parte da equipa residente do estúdio. Depois, no caso, mas também entras no capital de outras sociedades, é isso? Que é nesse caso, terias de entrar no capital da própria Startup Studio, seria isso? Depende. O que é que vai acontecer neste caso do Ascore em concreto? É que estamos a preparar um spin-off do Ascore e aí eu vou passar a ser também acionista do Ascore. Ok? Quando a empresa tem alguma tração, aí ela segue no fundo o seu caminho, o projeto no fundo quase como Opa, eu não sei a palavra... Fica independente, digamos assim. Sim, no caso do Ascori é isso, ou seja, no Ascori vamos fazer o caminho do unicórnio, não tem que ser necessariamente um unicórnio, mas é aquele caminho de ir levantar rondas de investimento e por isso vamos fazer o spin-off. Mas já aconteceu, por exemplo, quando eu entrei para o estúdio, o que aconteceu? Eu entrei diretamente para uma startup que já existia no estúdio, que era a Tap My Back, mas que estava sem uma equipa 100% alocada à mesma. Estamos a falar em janeiro de 2021, a Tap My Back é um software de employee engagement, que durante a pandemia foi uma área que cresceu bastante. Portanto, eu entrei para retomar, ou melhor, fazer um bocado o turnaround do negócio da Tap My Back, crescer e o nosso roadmap era um roadmap de 2 anos e depois vender. Sem a Tap My Back ser ainda uma sociedade. A Tap My Back era um ativo da Build Up Labs. Portanto, quando nós faturávamos, ao fim e ao cabo, era o NIF da Build Up Labs. E vendemos o ano passado, de facto, uma sociedade norte-americana, que são dois cofundadores, vendemos como ativo. Nem sequer se chegou a fazer o spin-off nunca. E a Tap My Back tem atualmente 10 anos ou mais. Então, Vítor, voltando à Ascori, ela não é uma sociedade neste momento? Hoje não é. Quer dizer, não sei quando é que o episódio vai para o ar, mas muito brevemente será. Portanto, a Ascori, quando fatura, ao fim e ao cabo é o estúdio legalmente que está a passar a fatura. Ok. Eu não te quis interromper, Marcos, porque realmente foi muito interessante. E eu até diria aquilo que tu, digamos, aquelas 3 questões que tu ressalvaste como importante para quem quer, digamos, constituir uma startup, eu acho que também se aplicam aos investidores
E eu até colocava, nos investidores, eu colocava mais uma questão que eu fiz esse erro e tinha digamos, estava à frente de um fundo de risco e cometi esse erro no início, aqui há 12 anos, que é a tentativa, muitas vezes, para diluir o risco, nós termos projetos a mais para depois podê-los acompanhar, não é? E isso vem muitas vezes do próprio empreendedor, de quem constitui a startup, que normalmente pede sempre um valor de financiamento que é um valor muito, muito pequeno, quer dizer, que passado pouco tempo esse valor vai faltar, portanto é muito otimista realmente nas previsões. E eu posso dar esse testemunho que corrobora muito o teu, mesmo do ponto de lado do investidor, digamos, a mágoa é uma palavra muito forte, mas o meu principal arrependimento agora, eu acho que tínhamos 2 ou 3 projetos que eram absolutamente espetaculares, que podiam ter muito sucesso, mas que falharam porque realmente, vamos lá ver, não foi para aqueles 3, foi no geral, o dinheiro que se pede como investimento, há uma tendência em pedir metade, 1/3 daquilo que efetivamente se pode necessitar no próximo ano, não é? Então, depois, quando tu estás à frente de um capital de risco, tu diminuis para diminuir o risco de vários negócios, de repente começa a faltar dinheiro deles todos, não é? E esta foi uma questão que eu na prática vivenciei, não é? Okay. Ou seja, dirias para ter o foco, Pedro, muito mais, ou seja, lá está, menos é mais no caso, não é? Ou seja, aumentar o runaway destas empresas, não é? Portanto, em vez de ter dinheiro para um ano, se calhar até terem para 3 anos, imagina, no pior dos cenários, e seja, utilizar isto em menos empresas e até ter um acompanhamento muito maior dessas mesmas empresas, não é? E exatamente. Uma participação e o tempo. É isso, Marcos, porque se correr bem, tu vais precisar de mais investimento e tu não vais logo conseguir fazer uma ronda logo de imediato, não é? E se correr mal também, inevitavelmente, vais precisar, não é? Portanto, e foi aí quando notei mais nos empreendedores, nomeadamente neste caso as startups, e aquilo que tu disseste, Vitor, é mesmo assim. É muito diferente realmente serem... Eu considero-me um empreendedor, mas um empreendedor mais na perspectiva clássica, pelo menos até ali. Eu ali tive que errar para aprender que realmente empreender numa startup não tem nada a ver com empreender no outro negócio, não é? E eu acho que esta é uma mensagem muito relevante para passarmos a quem nos está a ouvir, não é? E pronto, é isso, Marcos. É isso que disseste realmente, quer dizer, ou porque corre bem ou porque corre mal, as coisas depois não se organizam assim tão rápido para tu depois conseguires ir à procura de mais capital. Portanto, eu só acrescentaria essa questão de que é preciso, mais vale a pena não cortar para dizer o investimento é baixo, mas realmente ir logo para o tal ano, 2 dar anos, esse espaço, 3 anos. não é? Dar esse espaço. Esse tema, por acaso, é uma questão curiosa. Quando nós fizemos, neste caso, a ronda, não é? Portanto, no ano passado, em final de 2023, esse foi realmente um tema. E gerir, ou seja, numa startup, nós estamos sempre, assim, qualquer empresa é uma corrida contra o tempo. Mas numa startup ainda mais, não é? Porque nós temos de crescer e temos que crescer rapidamente, senão somos uma PME. Que é muito diferente de uma startup, neste caso no mindset e na velocidade a que nós queremos que as coisas aconteçam. Realmente é um learning muito interessante. Portanto, seria um learning que nós, neste caso, perguntássemos ao iScore e AI, ele nos diria, atenção, quando estiveres a fazer a tua estratégia, isto é algo que deves ter em consideração. Mais ou menos. E se calhar eu ia fazer um ponto para o AI, naquilo que estás a dizer agora, Marcos, na velocidade. A velocidade é muito importante para uma startup, e eu acho que startup, se estamos a falar de negócio, plataformas digitais, estamos a falar de software, eu acho que hoje em dia ainda é mais importante, e isto também se aplica ao Ascori, porque a concorrência e a velocidade a que surgem novos concorrentes hoje em dia, a comparar com há 5 anos, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nós vamos a comunidades no X, não é? No antigo Twitter. Tem sempre que se dizer antigo Twitter porque mudaram o nome para isto. A comunidade dos chamados indie hackers, que é um tipo que tem ali um chamado side hustle, não é? Ele tem o seu emprego a tempo inteiro, mas vai fazendo ali umas coisas à parte. E está a fazer uma nova feature que substitui em parte ali uma coisa tão grande como o Slack, ou que está a substituir uma feature de uma coisa tão grande como o Stripe. Ou seja, pode não estar, não é uma empresa enorme com todas as features possíveis e imagináveis, mas que consegue já cobrir uma boa parte do mercado. E, portanto, a velocidade com que é possível criar hoje em dia novos produtos, com a AI, naturalmente, tem mesmo que ser muito rápido no go-to-market e levantar
se for esse o caminho, levantar rondas de investimento para conseguir ser relevante. Porque de resto é estar num mar cheio de peixe e sermos só mais uma sardinha. Como é difícil, nós nos conseguimos diferenciar aí, não é? Uma das coisas, por acaso, que falamos bastante e que somos bastante adeptos é precisamente esta parte na verdade, hoje falar muito de tecnologia como ferramenta, mas no final serem as pessoas que executam e que fazem as empresas, não é? E é um ponto que neste caso nós temos falado bastante nos podcasts e também noutros contextos, e a importância destas human skills, não é? Portanto, o que o Pedro lhe chama human skills, soft skills, o Pedro human skills, portanto, com algo de facto mais abrangente, e a importância que isso nos traz, ou seja, na verdade, o go-to-market até pode ser rápido, não é? Ou seja, como tu dizias agora, neste side job, não é? Temos o nosso job principal neste side job, lançamos, conseguimos iterar rapidamente, mas isto pelo menos eu sinto que é uma aprendizagem que eu tenho tido, eu não sei se concordam ou não, mas para nós depois realmente ganharmos músculo e ganharmos escala, nós precisamos ter uma equipa muito competente e capaz. Estas human skills vão depois fazer a diferença. Ou seja, nós até podemos, sozinhos e com mais uma pessoa, até rapidamente conseguir lançar algo no mercado, uma feature, um produto, rapidamente um MVP e testar. Mas para nós depois realmente ganharmos músculo a sério, será uma equipa com várias pessoas, portanto, não será uma equipa de só 2 pessoas, será de mais pessoas, que depois irá acabar por fazer a diferença na execução. Não sei como é que vocês veem isso. Sim. Eu diria, tem-se falado muito, não é, agora no AI, já ouviste em vários podcasts e não só, que é um indivíduo com um stack de AI consegue fazer um unicórnio. Eu One não Billion acredito Dollar nisso. Company do Sun Alpine, não é feita por uma pessoa. Eventualmente, pode haver um caso que, de facto, pode ter muito sucesso, não sei se será unicórnio ou não, pode ter, mas é um em 20 ou 30 milhões de pessoas a tentar. Porque lá está, acho que tens toda a razão, Marcos. Acho que, e também o Pedro na questão das human skills, é importante. O AI acelera, mas o decision making, o teu próprio gut feeling, o gut feeling é nós não conseguimos explicar muito bem, mas o gut feeling é um sistema altamente complexo, baseado em experiências que não são só experiências de zeros e uns, são experiências, nós temos outros sentidos, outras coisas que... Eu sobre isso já estou assim, o Pedro já está a rir, porque eu já sei que ele tem uma perspectiva aí sobre isso. Ok, é sempre interessante aí ouvir sobre o gut feeling. Sim, força, Pedro, força. É isso, Vitor. É interessante porque a minha formação base é da biologia, não é? Portanto, e o Marco sabe, nós temos defendido sempre que isto, para se conhecer a AI, tem que se conhecer também, nomeadamente, a neurobiologia. E o que nos diz é que realmente o que estás a dizer, a nossa intuição, o nosso feeling, é uma coisa, para já, é um construto social e não individual, não é? E a evolução cultural é muito mais importante que a evolução e que a transmissão genética, é muito mais importante do que isso. Há vários exemplos, nós agora não temos aqui tempo, e eu até costumo dizer, portanto, tudo aquilo que nós somos em termos do gut feeling é uma coisa que começou há muitos milhões de anos com 10 tribos no centro da África, não é? E é um acumulado cultural e não individual. Portanto, ao fim e ao cabo, o que tu estás a dizer é mesmo isso, é um construto muito complexo, de muitos anos, de muitas interações, de muita evolução cultural nossa, e que chega até nós e que nós muitas vezes não temos que o confirmar. E ligando àquilo que estavas a dizer há 5 minutos atrás, e quando o queres confirmar, perdes velocidade, que é hoje essencial nos momentos que estamos a viver, não é? E pronto, é isso. E realmente é algo que somos todos muito iguais, é um construto cultural de há muito tempo. Agora, alguns de nós têm uma capa emocional, porque, digamos, esta intuição está muito mais interior no nosso cérebro, não é? E a seguir à intuição, nós temos uma capa de emoções. E essa capa, nomeadamente das 5 básicas, aquela que mais releva é o medo, e é o medo, muitas vezes, que tolha a intuição que nós temos e não a nossa capacidade individual de sermos intuitivos, porque essa é muito semelhante a todos nós, não é? Acho que estamos alinhados. Não obstante, acho que a AI facilita muito o nosso trabalho, nomeadamente em estratégias de marketing. E, portanto, é agora que nós vamos começar a falar do S-Score AI particularmente, não é? Portanto, então, como é que chegas então aqui ao S-Score? Como é que surge a ideia? Ou seja, como é que vocês detectaram este problema, não é? Portanto, no mercado, como é que vocês, no fundo, construíram um projeto? Qual é que é a vossa base de trabalho? E indo aí a parte do meio, não ao início já, detectámos através de entrevistas. Lá está, falar com pessoas. Nós, desde 2021, aqui no estúdio, que utilizamos uma framework, que é o Bullseye Framework.
O Bullseye Framework pode ser encontrado num livro chamado Traction, do Gabriel Weinberg, que é um dos cofundadores do browser de privacidade DuckDuckGo. Não é dos maiores browsers, mas é focado em privacidade. Quem gosta de privacidade conhece o DuckDuckGo. E no fundo, ele, nesse livro, fala, é muito virado para startups, e para o seu caso concreto, o DuckDuckGo, fala em 19 canais possíveis para adquirir clientes e ganhar tração e conseguir, então, depois escalar a startup. Portanto, quando falam em 19 canais de aquisição, podem ser online, offline, inbound, outbound, e claro, depois podem me dizer, o framework fala de 19 canais, mas eu acho que existem 7 canais, ou existem 70. At the end of the day, não é isso que é o mais importante. O mais importante é o processo. É a startup identificar, primeiro começar com brainstorming, se for uma equipa melhor, que é mais fácil do que só uma pessoa, hoje em dia também com AI, como é lógico. Dentro desses 19 canais, todas as ideias possíveis, com as nossas restrições, tempo, dinheiro, objetivos, etc, etc. O que é que podemos fazer, seja entregar flyers, seja fazer telefonemas, seja fazer Google Ads, seja tudo. Depois desse exercício de brainstorming, escolher os canais que nós achamos, as estratégias dentro dos canais que nós achamos que têm maior probabilidade de sucesso e depois tentar, isto é o que diz o framework, correr 3 experiments, 3 experiências em 3 canais e ver qual deles é que bate os KPIs. E mesmo que haja mais do que um que bata os KPIs de sucesso, focar só naquele que tem o maior retorno no investimento, porque lá está, a startup precisa de velocidade, então é pôr pé a fundo nesse que está a funcionar até começar a ficar seco e voltamos a fazer o exercício até essa startup já não ser uma startup e ter budget suficiente para ter vários canais a funcionar ao mesmo tempo, que é o ideal. Mas lá está, quando a startup é muito pequena, poucos recursos, tem que ter muito foco naquilo que está a fazer. Então, nós utilizávamos, por exemplo, usámos esse framework para a Tap My Back, depois começámos a utilizar para outros produtos do estúdio e, como também temos incubadora, na verdade, começámos a mostrar a outros fundadores de outras startups incubadas, fazer workshops, a ter templates no Miro, como é que eles também poderiam fazer leverage desta framework. E há cerca de ano e 2, 3 meses, mais ou menos, pensámos, ok, e que tal, na era do AI, porque não produtizar esta experiência, em vez de pôr o pessoal a ter que ler livros, que é ótimo, e leiam que eu leio livros, ok? Mas não, para ser mais rápido, para experimentar a framework, não ter que ler o livro inteiro ou ir a workshops presenciais, etc, etc, vamos fazer aqui um AI que possa dar solução a estes fundadores numa fase muito inicial da startup. Comecei a fazer algumas entrevistas e dentro de startups que entrevistei, entrevistei também alguns marketeers, ou eram freelancers, ou trabalhavam numa pequena agência, e na fase final de entrevista, que é mais descoberta, não é para estar a fazer vendas, eu já tinha um protótipo, então na fase final, olha, já agora eu estou a fazer isto por causa deste protótipo, o que é que tu achas? E lembro-me dessas 2 pessoas com quem eu falei, na verdade, duas marketeers, uma portuguesa e uma estrangeira, e uma delas virou-se, olha, isto é interessante para a startup, para a fase de go-to-market, mas posso usar o protótipo para preparar o plano de marketing que tenho para este cliente para a semana? Eu, ok, força, vai. Então começámos a tentar falar com mais marketeers, agências menores, maiores, etc., freelancers e não. E também, entretanto, aconteceu o Web Summit do ano passado, não todos os anos acontece, mas no Web Summit do ano passado eu já tinha o protótipo e fui ao Web Summit só com este foco de falar com marketeers, mostrar mesmo no telemóvel, no meu ou no dessas pessoas, começarem logo ali a ter a experiência para ter mais feedback e foi assim que fomos validando. Portanto, ao início isto não era uma plataforma pensada para ajudar marketeers a fazerem estratégias de marketing e a fazer marketing plans ou marketing proposals, consoante o caso. Ou propostas, desculpem que a maior parte das demos é em inglês, portanto, estou sempre aqui com termos anglo-saxónicos. E, portanto, existem, é verdade, temos alguns empreendedores e algumas PMEs, por exemplo, a utilizar o Ascori, mas o nosso foco, de facto, inicial, porque, na verdade, estamos em fase do chamado Product Market Fit, ou seja, validar que o Ascori consegue ser vendido e não apenas uma outra vez, mas de forma, enfim, haver um processo de vendas para aquele mercado e conseguirmos X% de taxa de sucesso de conversões e ter um retorno do investimento. Portanto, estamos muito focados em pequenas agências e em freelancers. Ou, hoje em dia também existe o fractional CMO, não é? Portanto, o Chief Marketing Officer, que é estratégia em várias startups, ajuda a montar startups ou empresas diferentes, normalmente em empresas tecnológicas. E,
Portanto, a principal proposta de valor, eu não estou bem a explicar ainda o que é o AskScore, expliquei o processo. Quem entra no AskScore, o que é que pode fazer hoje em dia? Para já não tem que saber fazer prompts, é uma diferença para os LLMs genéricos. Pode fazer e pode saber, acho muito bem, só que nós queremos inputs. Aqueles inputs no briefing, um briefing de um estratega de marketing, que depois vão dar um output de qualidade e sempre com o mesmo formato. Portanto, consegues dar-nos assim, imagina, um case study que tu tenhas, imagina, olha, eu fiz isto com esta empresa ou com esta agência, esta pessoa briefou a plataforma desta forma, estruturou o seu projeto assim, isto é, para alguém que não te está a ouvir, tem uma PME, tem uma startup, está a fazer um trabalho a nível académico. Como é que funcionaria? De A a Z, então, desde o input até o output. Sim, por exemplo, vou explicar, por exemplo, no caso de uma startup ou um negócio que está a fazer go-to-market, por exemplo. Vai ao AskScore, se já tiver uma landing page, pode pôr lá logo o URL da landing page e o AskScore vai correr a informação dessa página e vai começar a fazer a autocompletar o briefing, portanto, sobre o que é que o negócio é, qual é que é a persona que queremos adquirir para o negócio, ou o perfil de cliente ideal, as principais funcionalidades do serviço, qual é que é a proposta única de valor, em que mercado, se é Lisboa, é Porto, é Madrid, ou seja, qual é que for a região. Depois pergunta ao utilizador que budget é que temos, pode ser zero, e se for zero, no fundo, vamos utilizar o tempo do utilizador. Qual é que é o tempo em que queremos executar as estratégias. Queremos atingir. E o objetivo, não é? O objetivo é, de facto, é o go-to-market, os primeiros clientes, ou é crescer, ou é tentar um novo tipo de cliente, enfim, dependendo de qual é que é o objetivo que nós queremos. Depois desse briefing inicial, o AskScore vai começar a gerar aquela fase de brainstorming que estava a falar há bocado do Bullseye Framework. Olha, isto para o teu negócio faz sentido fazer podcasts? Ou faz sentido fazer meta-ads? Ou faz sentido enviar flyers, não é? Entregar flyers, como estava a falar há bocado. Portanto, o Corey vai pegar na informação do projeto, nas restrições e nos benchmarks que possam existir. Nós atualmente estamos a utilizar, à data em que estamos a gravar isto, porque isto pode mudar sempre muito rapidamente, estamos a utilizar o OpenAI, ChatGPT, não é? Falando assim de forma mais direta. Mas não só, também estamos a utilizar Google Search. Portanto, não é apenas os dados quem vai ao ChatGPT. Portanto, nós, quando mostramos uma tática para aquela startup de entregar flyers, foi porque a empresa A e B já tiveram sucesso nisto, ok? A menos que o utilizador... Sim. Mas vocês têm aqui, só para perceber, ou seja, vocês têm uma base de dados, ou seja, é um mix entre OpenAI, Bullseye Framework, ou seja, é um misto entre estas duas mais certs. Portanto, no fundo, é uma combinação dos três. Isto é, vocês acabam por ter a vossa base de dados própria, que seria a Bullseye Framework, e depois complementam isto com APIs, com, no fundo, informação que vão buscar para complementar esta base de trabalho. Seria isso? Hoje é assim, correto. Nós queremos fazer uma curadoria, também estamos em processo de fundraising, e, portanto, para isso precisamos de alguns recursos para fazer algumas destas coisas. Uma delas é uma curadoria ainda maior dos benchmarks. Para um utilizador, mesmo que dedique muito tempo, porque isto depois são horas de research. Uma das partes do ganho do AskScore é isto. É todo este research que é necessário fazer, o AskScore está a fazer pelo utilizador. E até já vou falar um bocadinho mais da parte do research, quando estivermos a falar, por exemplo, de agências de marketing. Mas nós queremos que, mesmo que o utilizador vá ao Google, vá ao Perplexity, vá ao ChatGPT, etc., Gemini, nós consigamos mostrar benchmarks ainda mais únicos de como é que, não outra empresa, mas estamos a falar de uma startup do setor automóvel, como eu já tive no passado. Exato. Como é que outra startup do setor automóvel, com esta mesma estratégia, já teve resultados? Se existir, não vamos inventar, não é aquelas alucinações do AI. Só se existir é que mostramos benchmarks. Se não existir, não mostramos benchmarks. Mostramos a ideia, mostramos não só a ideia, também um action plan, passo a passo, de quais é que são os passos necessários para implementar a estratégia. Também há ali uma secção, depois de poder perguntar ao Corey, ok, dentro do contexto do meu negócio ou projeto e dentro do contexto desta estratégia, como é que eu posso fazer isto? Ok, se é para fazer flyers, dá-me aí o copy para alternativas de copy para os flyers. Ou então, onde é que eu posso ir entregar os flyers? Preciso de ideias. O Corey vai ali dar umas ideias. Pronto, por exemplo, não é? Depois, quais é que são os recursos necessários para implementar e os KPIs também. Ou seja, eu acho que, sobretudo da parte dos negócios ou das startups, às vezes esquecemos de, ok, vamos adquirir clientes e tal, e assim, assado. Ok, mas vamos precisar de medir isso, ok, para ver o retorno. Portanto, lá mostra logo o KPI. Sempre fazer uma pergunta que, por causa dessa questão da segmentação, eu estou um bocado baralhado.
vocês têm priorizaram a segmentação ou ela é dupla? Isto é, vão até à empresa, qualquer empresa pode utilizar o software e pronto, ou vocês estão mais vocacionados para a agência de marketing que dá esse serviço a essas empresas? Estamos cada vez mais focados em agências de marketing. Não Pois, obstante... é isso que me parece bem. Pois. Sim. Não obstante, existem utilizadores que nos chegam que não são de agências, não são marketeers, não é? E Claro. querem entrar para o seu negócio e podem. Há um free trial, inclusive, somos bastante bonzinhos nesse aspecto, acho eu, e as pessoas até conseguem ter logo ali alguns insights bastante rápidos, algumas estratégias bastante rápidas, mesmo não sendo marketeers. O problema é que depois não têm todo o know-how e o seu gut feeling do marketeer treinado para perceber, ok, destas 7 estratégias que eu gerei, qual é que será que é aquela que tem mesmo mais potencial de resultar, por exemplo? Ou como implementar, não é? Ok, é fazer meta-ads. Interessante. Quando eu depois for abrir ali o meta, os anúncios do Facebook, tenho lá 70 configurações, 70, não sei se são 70, são muitas configurações possíveis. Apesar do AdScore explicar como é que se podem fazer as configurações, vai demorar tempo se eu não for alguém já especializado. Certo. É isso porque, e nós os três sabemos isso, não é? O mercado das agências de marketing é um mercado que está completamente esfrangalhado, quer dizer, neste momento ninguém se entende. Eu acho que estamos, que a AI só veio acelerar, portanto o processo já começa antes da AI, quer dizer, não é da responsabilidade da AI, mas sempre houve muita dificuldade, porque os clientes, primeiro que percebessem os resultados do marketing, é curioso, a experiência, nós temos uma agência de marketing aqui no grupo, e os clientes, para eles o marketing é sempre uma chatice, isto me dá resultados, eu vou acabar. Quando passado um ano começa a dar resultados, eles nunca atribuem ao marketing, não é? Atribuem, pá, isto afinal agora realmente, isto melhorou bastante com o nosso serviço, quer dizer, e essa dificuldade sempre houve, não é? Agora está mais visível, mais acelerada com a AI. E é uma... Eu sou muito próximo de 3 agências, e é uma mera, portanto, interpretação, não é, digamos, técnica ou científica, é só de observação. E eu acho que está a fazer falta, mesmo uma delas é de performance pura, portanto, intitula-se Agência de Marketing, mas é performance, e eu acho que está tudo meio perdido. Perdido sobre mesmo que estratégia é que nós vamos ter no futuro, o que é que vai acontecer no futuro. E eu acho que está tudo a navegar à vista, não é? E isto pode ser uma ferramenta que pelo menos dentro desta área consegue estruturar um bocadinho aquilo que a agência pode fazer para depois ela também ajudar melhor os clientes delas, não é? Sim. Ou seja, só complementar aqui, ela então elimina, ela substitui ou ela complementa o profissional de marketing? Eu acho que pode eliminar aquelas agências que acharem que o AI não é, de facto, não é necessário. Aí pode eliminar. As outras que queiram abraçar e fazer leverage, acho que não, acho que só potencia. Vou dar um exemplo. O nosso próprio go-to-market, o AskCorey, e não só por causa do AskCorey, por causa de outros produtos que já existiram no passado, não temos grande foco em Portugal. Deixamos as coisas acontecerem, se houver alguém interessado, e claro que damos todo o apoio. Mas Portugal, isso já não é uma conversa da AI, é uma conversa mais cultural ou sociológica, é muitas vezes ao risco. Portanto, para produtos novos... E, nomeadamente, nós também não falamos já proativamente, ou não tentamos, com agências maiores, porque isto não é uma crítica, é o que é. Normalmente, o estratega vê AI, não é o AskCorey, é o AI, mas eu sei fazer melhor, eu sei melhor, isto o AI... Mas ninguém está a dizer que não sabe fazer melhor. Agora, tão rápido, depois pode decidir, e pode na mesma continuar, não é? E, portanto, nosso é uma situação copilot, não é? É uma situação copilot que é dirigida pelos dois, claro. E aumenta a produtividade imenso, não é? E isso, aumentando a produtividade, também viabiliza melhor a tal agência que hoje está um bocadinho aí perdida, não é? Certo, sem dúvida. Certo. E aquilo que estamos a falar até há pouco, que está associado aqui também à questão do recurso do IPAM, para quem é júnior, a AI em geral é mais uma ferramenta para aprender. É como antigamente. Não, eu não vou ao Google, vou ali à biblioteca. Pode ser a biblioteca na mesma, mas o Google é tão mais rápido, tão mais eficiente. Então, a AI também, com os devidos cuidados, tal como o Google. Não vais entrar num site qualquer
manhoso e acreditar que tudo aquilo que lá está é verdade. Com AI também tens que fazer algumas verificações, mas é muito mais rápido. Portanto, o Ascori, quando recomenda, por exemplo, uma estratégia, e depois tem lá o action plan todo, passo a passo, e ainda tem lá o Copilot, ao fim e ao cabo, o Corey, com quem se pode falar sobre aquela estratégia, quem está a entrar no mundo do marketing, quem é júnior, vai usar aquilo também com aprendizagem, não é só para executar o trabalho para o cliente, ou o cliente também pode ser interno, não tem de ser necessariamente externo. Portanto, também é uma ferramenta de aprendizagem. E agora, ou seja, deixa-me só aqui fazer aqui um ponto de situação, que é, nós começamos por ter uma internet que acaba por inicialmente ser baseada, portanto, em sites, portanto, links que surgiam de determinados sites, que a partir do momento em que passam a ser muitos, precisam de ser indexados e organizados no motor de pesquisa, e por isso temos plataformas como o Google, Alta Vista, muitas outras que, entretanto, surgiram. Qual é que é a diferença hoje? É que nós hoje não queremos apenas e só ter uma lista de 10 links. Nós queremos um bocadinho da informação que está no primeiro link da primeira página, queremos um bocadinho da informação de um link que está na segunda página, até se calhar um que está na quinta página. E, portanto, nós, na verdade, o que é que nós precisamos ter? É uma pesquisa conversacional, não é? Portanto, quando nós queremos chegar a uma conclusão, nós não temos tempo para estar a abrir as 10 páginas do Google e todos os links só para ir buscar aquele parágrafo que nós queremos. Nós precisamos de uma ferramenta que faça este trabalho por nós, que nos resuma este trabalho, portanto, que muito mais rapidamente nos permita chegar à conclusão que nós queremos chegar, e a partir daí o processo de iteração é muito mais, portanto, muito mais valioso. E que me lembra um bocadinho até, Pedro, estou-me aqui a lembrar da conversa que tivemos com o Pedro Marcelino, a propósito na área da educação, aqui num podcast anterior. Ou seja, aqui a lógica passa realmente por nós termos quase uma massificação da personalização, neste caso, na forma como nós próprios aprendemos marketing. Quem diz marketing diz outras áreas, certo, mas neste caso em particular, da própria forma como aprendemos marketing. Certo, sem dúvida. É isso, é isso, Marcos. Essa reflexão eu acho que é fundamental, não é? E que se aproveita logo na parte educacional, logo desde do início para, não é? Para treinar. Eu estava a pensar aqui que tu estavas a dizer isso, eu estava a pensar, por isso é que esta geração Z utiliza como motor de pesquisa o TikTok, não é? Eu acho que tem muito a ver com isto, é porque depois nós, eu quero aquele, como tu dizes, o primeiro link, eu quero aquilo do segundo link, e as pessoas às vezes não têm paciência, não é? Nomeadamente, nós sabemos o que acontece. Então, bom, o TikTok tem 30 segundos de vídeo, e se não gostam, passam para o lado e tem outro, e tem mais 20 segundos de vídeo. É isso. Eu acho que essa é uma reflexão muito importante e pode ser até o caso recuperar outra vez uma utilidade, ou até o cruzar a utilidade do motor de pesquisa com LLM, por exemplo, não é? Sim, e que no fundo, se me permitem, é isso que o Ascori está a tentar fazer, não é? No caso do marketing. Nós fazemos pesquisa pelo utilizador, vamos buscar os resultados que melhor se adequarem, lá está. Quem é que fez meta-ads naquele tipo de setor, com aquele budget? Ok, foi esta empresa, se estiver disponível online, mais uma vez, e depois mandamos para o LLM para meter o case study todo ali certinho. E quando o marketeer, agora para o use case do marketeer, quando o marketeer tiver que ir vender aquilo a alguém, seja internamente, seja externamente, já vai, olha, mas estas empresas fizeram, está aqui os dados, olha, estão aqui as sources, se tiveres dúvidas, estão aqui. O Ascori dá isto tudo. Portanto, essas horas de ter que ler 10 sites diferentes no Google, agora estão condensadas ali em minutos. É totalmente on demand. Nós falamos muito já desta economia on demand já há muitos anos, mas a verdade é que, e também o falamos na área do ensino, na forma como aprendemos, mas hoje cada vez mais. E, de facto, esta tecnologia, nomeadamente a AI generativa, não é? Neste caso, portanto, uma das AIs que temos e esta em particular, vem realmente mudar muito a forma como as novas gerações aprendem. Reparem o que é. Nós agora estamos a falar a nível universitário, mas reparem o que é que são os miúdos hoje que estão num primeiro ciclo de ensino, têm entre 6 a 10 anos. Reparem a forma como estas ferramentas necessariamente devem ser introduzidas. Porque a forma como ele vai aprender e como ele vai personalizar aquilo que ele precisa de saber ao seu nível de ensino ou para um teste que ele tem de fazer, é completamente diferente. E ele perceber como é que ele pode ser, então, o tal curador e o tal arquiteto desta informação desde cedo, vai acabar por lhe dar uma grande vantagem competitiva depois no mercado. Porque, mais uma vez, isto não vai ser sobre hard skills, vai ser sobre nós conseguirmos realmente juntar os dots, não é? Portanto, join the dots, juntar os diferentes pontos das diferentes data sources e, com isso, construirmos o nosso racional, a nossa estratégia e executarmos a estratégia. Esta é uma alteração significativa, não é? Nós temos falado muito sobre isto, mas que está a acontecer já hoje. Portanto, isto não vai acontecer daqui a 5 anos. E o exemplo do Ascori era uma coisa que
que nós falávamos antes aqui do início do podcast, é que nós estamos a falar da área de marketing e, obviamente, nós vamos também tentar ser um bocadinho provocadores, obviamente, a falar, será que o profissional de marketing vai ser substituído? Mas, na verdade, nós estamos a falar de muitas outras áreas que partem, muitas vezes, de uma base teórica. E quem diz o profissional de marketing pode dizer o economista. Por exemplo, Vítor, há bocado falavas, o economista que quer desenvolver uma teoria macroeconómica ou o que seja, e na verdade, todo esse conteúdo, mais uma vez, ele também só quer um bocadinho, não neste caso, se calhar, da pesquisa Google, mas quer um bocadinho de não é do PubMed, que o PubMed é para a área mais da saúde, mas o equivalente a uma base de dados de economia, onde ele só quer buscar um parágrafo de cada um dos 100 artigos que ele quer consultar para fazer um artigo. E, portanto, isto é um shift, de facto, muito significativo. Na maneira como nós efetivamente aprendemos. Sim. E posso agora também ser... não, desculpa, Pedro, vai. Não, eu ia fazer uma pergunta. Depois disso tudo que falaste agora, dos outputs todos, há um mecanismo de feedback para ajustar depois a estratégia ou os canais que ele identificou como necessários? Sim, portanto, o utilizador, tudo aquilo que é gerado, o utilizador pode editar. A ideia é dar o menor trabalho manual possível, mas pode editar, ou pode, por exemplo, o Ascori deu-me aqui uma ideia para os tais flyers, mas eu não quero distribuir os flyers dessa maneira, quero de outra. Eu posso escrever ao Corey, olha, gera-me uma estratégia, novamente sobre flyers, mas mais para a esquerda, mais para a direita. Não sei se o flyers foi o melhor exemplo. Mas pronto, eu posso também, não é só o Corey fazer brainstorming sozinho e sugerir sozinho estratégias. Eu posso encaminhar o Corey mais para um tipo de estratégia, porque imagina, se uma agência, lá está, mais de performance, por exemplo, eu não quero flyers, eu só quero coisas digitais, coisas online, e, portanto, só vou querer esse tipo de estratégias para apresentar aos meus clientes. Deixa-me só aqui dizer, eu creio que a questão, Pedro, não sei se era mais isto aqui que te faz, ou seja, nós aqui estamos a falar de reinforcement learning, que acho que era isso do ponto de vista mais técnico que estamos aqui a falar, não é, Pedro? Ou seja, eu acho que aqui o ponto é, tu estás a gerar um prompt, tu estás no chat GPT, por exemplo, e tu dás um determinado feedback. Ele próprio te coloca esta questão, olha, qual é que é o feedback que realmente para ti foi o mais correto? E com isto o que nós estamos a dar é impulsar a plataforma para quando outras pessoas forem fazer pesquisas análogas, ela poder apresentar um resultado cuja probabilidade de ser aquilo que a pessoa quer é muito maior. Imagina o caso de uma agência de performance marketing, que era o caso que o Pedro dava há pouco, e ela quer construir uma estratégia de paid media ads, para Meta Ads, para Google Ads. E, na verdade, o que esta agência quer fazer, de acordo com um determinado racional de estratégia que esta agência tem quando trabalha com os seus clientes, é trabalhar de uma determinada forma. É, por exemplo, a forma como esta agência, imaginemos, gosta de alocar o budget quando trabalha em Meta Ads, não é alocar o budget por dia, é alocar o budget por campanha. Imaginemos. E, portanto, o que nós, no fundo, quando estamos a brifar uma plataforma como a Ascori, estamos a dizer é, já sabendo tu como é que nós, como agência, funcionamos de performance, apresenta uma estratégia já considerando exatamente a maneira como nós trabalhamos. Ou seja, aqui a questão seria mais, se este feedback, de facto, ou seja, este reinforcement learning existe, ou neste caso, vocês acabam por ir buscar isto, neste caso, ao OpenAI, ao ChatGPT, ou se dentro da própria plataforma e da framework Bullseye que falavam há bocado, isto também está a ser feito, ou se é algo que estão a pensar iterar e incluir. Existem vários pontos, sim, excelente questão e obrigado que não tinha percebido exatamente logo a questão. Temos em cada estratégia que é gerada lá os dois, o thumbs up e o thumbs down, não é? Portanto, o utilizador pode votar para dizer se aquela tática é apropriada ou não. O que é que acontece? Ainda não temos dados suficientes para fazer um modelo aprender. Portanto, isso está no roadmap, estamos a recolher dados, mas ainda não temos dados suficientes. Outra coisa que queremos também, portanto, o Ascori tem uma lógica de workspaces. Mais uma vez, se eu for uma agência, posso ter o workspace do cliente A, cliente B, cliente C, onde posso criar projetos e estratégias dentro de cada um desses workspace. Ainda não temos agora. A ideia é que eu, quando crio uma conta ou um novo workspace, posso logo importar ali informação. Portanto, campanhas passadas, ligar o HubSpot, ou mesmo upload de PDFs, ou seja, o que for, que tenham essa informação, para primeiro não começar numa página em branco, e depois, quando for gerar estratégias, já haver aquele contexto do que é que mais ou menos resultou no passado, ou o que é que não resultou tão bem, e, portanto, as novas estratégias sugeridas já vão ao encontro daquilo que poderão ser os melhores resultados. Isso é o roadmap. Não existe à data de hoje. É roadmap e claro que faz todo sentido. Já agora, outra coisa em termos de roadmap, é também não só a montante, mas também a jusante. Ok, se eu aqui uma campanha Search Ads, Google Ads, no Ascori, que eu gosto, já dei aqui as alterações, já fiz as alterações que achei necessárias. Quer passar isto para Google? Clica no botão, está ligado à conta Google e depois pode disputar a partir de lá. Mais uma vez, isto é visão, é roadmap, não temos à data 2. Eu diria que, isso me pertine, eu acho que este ponto é importante,
Aliás, até faço-vos agora uma pergunta, se me permitirem, enquanto convidado, e depois tento dar a resposta do lado do Ascori. Quanto tempo é que vocês acham, lá está, uma agência tem que fazer um marketing plano para um novo cliente? Está a fazer o onboarding de um cliente, ou está aí a meio do onboarding, já quer apresentar um marketing plano, um PowerPoint, que tem a análise de mercado, análise da concorrência, SWOT análises, as personas, os arquétipos, enfim, um plano de marketing completo, tradicional. Quanto tempo ou horas é que acham que isto demora a montar? Uma estimativa, como é lógico, cada caso é um caso, não é? Pá, isso vai depender muito. Claro, mesmo uma PNE local, a montar uma apresentação. Junto já do cliente. Junto já do cliente. Mas já com a ajuda do Ascori. Não, sem ajuda do Ascori. Sem ajuda do Ascori. Ui, isso demora, não sei, 3 meses. Ok, mas porque há aí muitas interações também com o cliente. Essencialmente para teres feedback, não é? Ou seja, vai muito depender da dimensão do cliente, da dimensão do projeto. Se tu tiveres um projeto mais pequeno, é uma coisa que tu podes fazer até em algumas semanas, por exemplo, já tiveres uma baseline de trabalho, não é? De outros clientes. Mas se estiveres a trabalhar como uma multinacional, onde tens N departamentos que vais afetar, ou seja, isto é muito relativo, depende muito da dimensão da organização e do contexto. Mas mesmo se estivermos a falar de uma PME... Sim. Não, ia só dizer isso porque se te ajudar aqui uma coisa mais prática, que é, por exemplo, eu, na maior parte dos negócios eu já não faço análise para um plano de marketing, porque a análise tem que ser uma constante e um contínuo. O que é que eu tenho verificado? Também, o Marcos, nós já falamos isto, que é, se eu demorar 3 meses a fazer um plano de marketing, o que acontece? Acontece que já está o Trump no poder há 2 meses, eu já não sei como é que isto está, não é? Portanto, então, o que é que eu opto? Não estou a dizer que está correto, eu estou-te a dar o... Claro, é na perspectiva... Eu sei que não está correto na perspectiva do enquadramento teórico ou científico, se quisermos, mas é a componente prática que eu encontrei para fazer isso. É reduzir ao máximo, quer dizer, eu hoje aqui, muitas vezes eu peço um plano de marketing só de 2 páginas. Eu quero a segmentação com a persona, quero o posicionamento, e o resto vamos construindo, não é? Dito assim. Porque há este problema. Agora, queres fazer uma coisa com alguma razoabilidade, direita, bem, ou então até estás a lançar um produto novo, já não podes fazer isto. Tens que ser muito mais cuidadoso, muito mais, não é? Ou um negócio novo, nem é preciso, basta um produto novo. Mas aí, a mim o que me preocupa nisto, e aí pode ser realmente um valor acrescentado à Ascori, é tu não podes estar a preparar 3 meses uma coisa que depois corres o risco de ter que entrar no ciclo de 3 meses, porque há bocado dizias isso. Porque, entretanto, a concorrência hoje tem uma velocidade que já te... Não é? Eu lembro-me daquelas tais startups, eu lembro de uma das que eu ia avançar, eu combinei tudo e no dia a seguir saio de manhã de casa, ouço a TSF e digo assim, a TSF está a falar exatamente de um produto que é aquilo que ontem me venderam, não é? Para apostar, quer dizer, é tudo muito... E essa questão... Eu acho que o ideal para um produto como a Ascori era cumprir aquilo que todos nós aprendemos sobre todo o conceito, o conhecimento de marketing, todo este enquadramento, só que isso em vez de demorar 3 meses, demorar 3 dias ou 3 horas, isso era o perfeito, não é? É curioso que digas isso, Pedro. Nós tivemos um seminário no âmbito da PG e neste caso tivemos com a Rose. E o Humberto da Rose mostrou a determinada altura um slide onde ele colocava que o centro, como se fosse, imaginemos aqui o sistema solar. O Sol é o centro do sistema solar, neste caso o Sol da nossa empresa são os nossos clientes. E os planetas que mais próximos estão do Sol são as vendas e a engenharia. Tudo o resto, recursos humanos, planeamento, estratégia, está muito longe do Sol. Ou seja, o que é que ele diz? O que é mais relevante não é de toda a estratégia é talvez dos fatores menos relevantes. O que é mais relevante é a execução. Ou seja, o cliente no centro, a engenharia produto, continuamente testar, experimentar, até, de facto, percebermos aquilo que funciona e continuar a iterar e a escalar. O que é realmente uma perspectiva também ela interessante. Sim, e são tudo, os inputs depois das vendas têm que informar o resto da empresa, né? Tem que estar tudo articulado. Mas deixem-me ainda voltar ao ponto anterior para dizer, e ainda ao encontro daquilo que eu estava a dizer, ou seja, de um ponto de vista
académico certinho, o que é que deve ter os capítulos ali de um plano de marketing, e não pensemos tanto em multinacional, claro que depois há muitas mais variáveis, etc. Mas pensemos num negócio local, uma Mas PMS pastelaria, temos aqui, não é? seja o que for, ou algo fabril também, mas local. Ok, preciso de entregar um plano de marketing inicial, ou pelo menos fazer um esboço daquele plano de marketing inicial, depois claro, vou iterar com o cliente, etc. No Ascori são 10 minutos. Ou seja, quando eu respondo àquele briefing inicial, carrego em gerar um PowerPoint e aquilo vai-me de facto, depois está-me a ir. Porquê é que demora 10 minutos? Porque está a ir ao Google. Está a ir ao Google, ver as fontes, ver os dados, está a voltar. Ok, este setor nesta região está a crescer X%, ou é expectável que cresça, depois está ali a fonte. Esse statement é usado. Como fazer um plano de marketing em 10 minutos. Acho que vamos colocar isso no título do podcast e de certeza que tu utilizas isso para o teu pitch. Claro, claro. Vítor, eu acho que isso é uma oportunidade fantástica. Pelo menos, mais uma vez, posso estar aqui a ser enviesado, mas eu vou-te falar agora como cliente. Até, se estivéssemos aqui, eu consegui fazer as coisas outra vez estruturadas, muito mais. É aquilo que dizia o Marcos. Em vez de estar preocupado na execução e vou afinando o tiro já depois de disparar, não é? Se eu consigo fazer logo tudo bem desde o início, só que isso, em vez de demorar 3 meses, demora-me 10 minutos, pá, isto para mim é uma situação fantástica, não é? Que eu volto àquilo que aprendi, que me ensinaram, mas que me trouxeram agora para um timing que é competitivo, não é? E atenção, não é só esta questão também de fazer os planos. Eu estava a falar ontem com uma agência do Canadá. Ok, eu vou ter uma reunião com um potencial cliente à tarde. Eu queria já mostrar alguma coisa, mas eu não conheço esta indústria, não temos nenhum cliente ainda neste setor. Vou aqui ao Ascori, ponho lá a informação da empresa e tenho logo ali rapidamente qual é que pode ser o tipo de persona, quem é que são os concorrentes, esta parte de análise e de estratégia muito rapidamente, não só para clientes, mas também para new business. Muito bem. Então agora, Marcos, se calhar estava na altura da pergunta então se alguém que nos está a ouvir estiver interessado em falar contigo, com a tua organização, como é que pode fazer? Muito bem. Então, podem ir a Ascori. Falta o cupom de desconto. Qual é o cupom? .ai. Por acaso, agora, olha, tu apanhaste-me de surpresa. Não tenho bem certeza se já falámos sobre isto, mas se não falámos, nós arranjamos. E se falámos, é o que já estava estipulado. Não me recordo, honestamente. Mas arranjamos um cupom de desconto, também dependendo de quando é que vai sair. Mas, certamente, depois podem ver nos detalhes, onde isto for publicado, vamos ter um cupom de desconto para a audiência. E quem der feedback, e se vier falar comigo, vitor.soares@escori.ai, com feedback, talvez tenha um desconto ainda maior. Mas, portanto, podem ir ao nosso site, tem lá o nosso chat, o e-mail, ou, para quem gosta de LinkedIn, eu sou relativamente ativo no LinkedIn, também podem seguir no LinkedIn, trocar ideias, feedback, enfim, se puder ajudar em alguma coisa também que não tenha a ver com a Ascori. Acho que isto faz parte. Foi algo que eu também aprendi, fiquei surpreendido. Inicialmente até me juntei à Startup de Lisboa e a abertura com que outros founders que já tinham mais experiência me acolhiam, partilhavam feedback, levei como, ok, faz sentido, se fui assim tratado, faz sentido também ser assim para os outros. Portanto, se houver aí outros, por exemplo, empreendedores, queiram bater umas bolas, estamos disponíveis. Se puder ajudar, tudo bem. Se não puder ajudar, pior também não fica. Olha, é interessante que digas isso, Vítor. Ainda, por acaso, nesta semana também que passou, tivemos também um outro seminário da pós-graduação em Inteligência Artificial, no caso com o Mário Tarouca, da FrameDrop. E nós, nesse seminário, o Mário literalmente partilhou toda a base tecnológica, obviamente de uma forma simples e acessível de conteúdo, mas toda a base tecnológica e da AI que a plataforma tem por trás. E eu pergunto-te, Mário, partilhaste de facto aqui com total abertura e o que ele disse, e muito bem, é que o segredo não está aqui. O segredo é a execução. O segredo, mais uma vez, somos nós. Porque a tecnologia ela está disponível para várias empresas utilizarem. Agora, esta partilha é que depois realmente vai fazer a diferença no dia-a-dia e a aprendizagem que nós temos, tal como, Vítor, imagina, tu partilhaste no início um conjunto de erros que fizeste, o Pedro a mesma situação. Quer dizer, isso são pontos que para nós, não é?
que estamos a fazer e que estamos a executar são pontos que nós vamos ter em consideração de quem já fez o caminho. Até podemos tomar a decisão de voltar a fazer, se calhar, um erro que outra pessoa fez, mas com uma consciência diferente. Ou seja, será que vai ser diferente ou não? Temos pelo menos essa oportunidade de escolha porque já ouvimos essa experiência e isso faz realmente muita diferença. Eu queria só colocar aqui uma última questão, porque realmente o tempo passou a voar. E que é, Vítor, então, o que é que se segue para a Score AI? Portanto, há bocado falaste numa spin-off, quais é que são os vossos objetivos? Qual é que está o vosso roadmap para os próximos 12 meses? Portanto, onde é que vocês querem chegar? Como é que, se vocês vêm a posicionar no mercado, qual é a vossa ambição? Sim. Atualmente, lá está, o nosso go-to-market está a ser na América do Norte, em cidades que têm, onde estão sediadas grandes empresas mundiais que têm um grande músculo de marketing e depois, naturalmente, há ali um efeito de rama e que depois agências de marketing são criadas e marketing freelancers, etc. Lá está, são sociedades muito mais risk-taking, portanto, vê uma nova solução, gostam, colocam um cartão de crédito e vamos embora. Portanto, há muito mais velocidade também e também, eventualmente, tentaremos levantar capital também com investidores por lá, que não é fácil. E já agora estão à procura de quanto? $450 mil, que vale menos que o euro e tudo, portanto, é simples. E seguindo o exemplo que o Pedro estava a dizer, portanto, não vamos aqui tentar levantar pouquinho, porque para morrer daqui a 6 meses, prefiro morrer já hoje. Não vale a pena estar a adiar uma morte lenta. Sim. Quer dizer, está dentro dos benchmarks que nós conhecemos. E a lógica de levantar capital é para acelerar o desenvolvimento de produto, algumas coisas que já fomos falando aqui, algumas integrações que são chave para nós, a aprendizagem que a plataforma deve ter com base nas experiências com o utilizador e com a informação que o utilizador vai ali passando, e claro, depois o braço também de marketing, que também precisamos o budget para marketing, para chegar mais rápido e a mais gente, serão os pontos principais. Portanto, não olhamos para o Ascori como um negócio que pode ir crescendo lentamente. Lá está, a velocidade é imensa e 2025 não vai abrandar neste mundo, certamente. Vão haver mais novidades de AI e outras empresas, não os grandes modelos, não os grandes LLMs, mas outras empresas também vão surgindo e, portanto, é muito importante ter o pé no acelerador, no posicionamento com que estamos. Eu estava-me a lembrar que vocês próprios podem utilizar a vossa própria plataforma para o vosso próprio plano de marketing. Não é? Naturalmente, nós montamos uma campanha de Search Ads, um sprintzinho rápido, um testezinho rápido para Minneapolis, em concreto, para este tipo de persona que eu estava a falar, as pequenas agências, e utilizámos o Ascori para ajudar a montar estratégia, copy, quais é que podem ser os KPIs, etc. Sim, claro. Perfeito. Pedro, não sei se tens algum comentário final. Não, gostei muito e vamos falar seguramente em off. Certo, sim. Seguramente, Obrigado, Vítor. Pedro e Marcos. Muito obrigado pela tua disponibilidade, acho que foi muito bom mesmo. Acho que quem nos irá ver ou ouvir irá de facto tirar aqui bastante conteúdo e insights. Para quem nos está a ver ou ouvir também, já sabe, podem nos seguir, neste caso, o nosso canal YouTube, LinkedIn ou Spotify, deixarem o vosso like, deixarem o vosso comentário, subscreverem os canais para receberem os próximos conteúdos. E muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vítor, mais uma vez, obrigado. Acho que foi realmente muito interessante e para mais dentro daquilo que acaba por ser muito do nosso core e da nossa área. Acho que temos aqui muito pano para mangas e para discussão de quem nos for ouvir. E, portanto, é isso. Ok? Muito obrigado. Obrigado. E até breve. Um abraço.